Fala aí pessoal, estamos novamente aqui com a aula do nosso curso de Adobe Photoshop. E agora nesta aula estaremos compreendendo algumas siglas e alguns complementos como pixel, megapixel e resolução. E o que eles significam, ok? Para o nosso mundo da fotografia, nosso mundo, podemos dizer, para o mundo de designer. Então, pixel. Pixel nada mais vamos ver que a explicação colocou aí. Ao ampliar uma imagem no computador, observamos que ela é formada por milhares de quadrados. Esses pequenos quadrados, chamados pixels, que resultam em uma imagem digital nítida, como você observa ao exemplo ao lado. Então, essa imagem aqui, ó, você pode ver que ela é maior. Ela é o quê? É um conjunto de pixels que transforma nessa informação. Então, se a gente ampliar, ó, esse quadradinho aqui, ó, da orelha desse cervo é um pixel. E aí, ó, um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que um conjunto de pixels formam a imagem inteira. E aí é muito fácil, ok? Então não tem segredo essa opção. Então, um pixel equivale a 1%, a um quadrado, a um menor ponto de informação dessa imagem, que juntando uma quantidade imensa de pixels que forma a nossa imagem em si. Então, no próximo slide a gente vai conhecer um pouco mais, a gente vai saber um pouco mais como é formado, ok? Que é megapixel. Um megapixel significa, ele é igual a 1 milhão de pixels. Então entra aquela dúvida. Ah, Daniel, minha câmera é fodona, minha câmera tem 22 megapixels. O que isso significa? Então, vamos fazer aqui Aqui vamos ler aqui, ó. Uma foto de 1,3 megapixel significa que ela existe aproximadamente 1.300.000 pixels na imagem, que corresponde nada mais, nada menos, nada além da multiplicação da largura pela altura da imagem. Ou seja, uma imagem de 1280 por 1024 terá aproximadamente 1.310.000 por 720 pixels. E aqui ao lado eu encontrei uma tabelinha bastante interessante que ela mostra um pouquinho sobre os megapixels e a resolução deles, a quantidade, por exemplo, a largura e a altura da imagem. Por exemplo, a maioria das máquinas hoje, os celulares, você encontra celulares com 5 megapixels, as câmeras tanto frontal, tanto esqueci o outro nome, dianteiro, não sei, me fugiu o nome. Mas vamos colocar a câmera frontal, 5 megapixels. Então, ela tem 2.560 pixels por 1920. Então, se a gente jogar esse valor em calculadora, vai ficar aproximadamente, que a gente vai fazer aqui uma continha aqui, ó. Tô com aqui. E aí, ó, eu vou pegar o valor exato, ó. Então, 5 megapixels, então é 2560 vezes 1920. Então, teremos aproximadamente, ó, 4.915.200 pixels. E o que a matemática faz? Arredonda, para ficar um valor exato. E assim sucessivamente, olha só. 12.8 megapixels equivale a 4.368 pixels por 2.912. Adriano, mas por que você colocou essa última informação aí em centímetros? É muito interessante porque a quantidade de megapixels vai influenciar muito na impressão de material. Então, por exemplo, temos o que? Temos que fazer um banner, um outdoor, na verdade, de 5 metros por 12 metros. Então, temos que ter uma imagem de alta qualidade, por exemplo, no mínimo aí com a câmera pega, hoje em dia é 25 megapixels, uma profissional. Então, temos que ter uma imagem de 25 megapixels, que vai ter o quê? As consequências que vai ter um estúdio mais próprio, onde vai pegar mais nitidez essa imagem, onde eu vou poder expandir ela. Mas isso não chega tanto a ser importante, mas o que seja importante aqui é a quantidade em megapixels. Porque, ó,
em centímetro, 21 megapixels, eu posso imprimir uma imagem de 47 centímetros por 31 centímetros. Então, vamos dizer aí, dá um pôster. 47 centímetros dá um mini pôster aí para vocês. Então, é bom vocês estarem dando uma estudada sobre sobre a quantidade de megapixel para impressão, para vocês ficarem um pouco mais informados, porque aqui eu só passei umas informações básicas para vocês. E por último, resolução. A resolução de imagem descreve o nível de detalhe que uma imagem comporta. Olha só que interessante. Então, ó, a resolução de imagem pode ser medida de várias formas. Basicamente, a resolução quantifica quão próximas as linhas podem ficar uma das outras e ainda assim serem visivelmente determinadas. O que a gente tem aqui? Tanto na imagem de vídeo, tanto na imagem fixa, ela é composta por quê? Pixel por pixels. Então temos aqui a resolução de 1080p. Então eu tenho 1920 pixels de largura e 1080p de altura. Então os meus pixels eles vão estar bem agrupadinhos, ok? Vamos ver esse exemplo. Agora se eu usar 4K, 4K é o quê? 4 vezes 1080p. E aí, então eu vou ter 4, onde que eu tenho 1 pixels em 1080p, eu vou ter 4 no lugar dele. Olha só que interessante. Então vai ser tipo de uma garagem. A garagem uma garagem de pixel de 1080 cabe só 1 pixel. Mas a garagem de 4K tem que caber 4 pixels. Então, onde temos o que? A ideia aqui. Qualidade insana. Uma qualidade muito superior. Que isso transforma o seu trabalho num trabalho profissional e sem reclamações da clientela. Ok? Então essa aí foi a segunda aula aí dos nossos conceitos teóricos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula aí com mais algumas teorias e dicas. Abraços, fui!